exibidos filmes da Guerra de 36, da Guerra da Espanha, da eficiência das tropas nazistas na Espanha, da luta na Espanha e, finalmente, cenas também das primeiras hostilidades da Segunda Guerra Mundial. Com a Polônia, né? Bom, os cadetes assistiram à sessão e, no ápice da propaganda, houve uma ensurdecedora vaia. Era forte o círculo fascista em torno de Vargas. O chefe de polícia, Filinto Miller, era abertamente pró-nazista. O ministro da Justiça, Francisco Campos, não escondia a inclinação para o fascismo italiano e muito perto do presidente, porém longe dos holofotes, estava Lorival Fontes, jornalista culto, hábil, adepto do fascismo, antes mesmo da criação da Ação Integralista. Em 1934, passou a dirigir o famigerado DIP. O DIP estava encarregado de fazer o controle do que saía na imprensa, né? O DIP estava encarregado não só de fazer o controle, mas era ele também encarregado A Hora do Brasil, era ele que fazia, era responsável pela Hora do Brasil, que era o programa radiofônico que dava informações sobre as atividades do governo, né? Era ele que fazia também todas as manifestações populares e cívicas, estava a cargo do DIP, né? Agora, tinha um outro lado que era por ali que você fala que os jornais nem todos eram censurados. Que em 1938, a gente tem que lembrar que houve um decreto de Getúlio que todos os jornais teriam isenção para importar papel se tinham que pedir a autorização ao Ministério da Justiça. Era ali que era o controle da imprensa. Porque quem não se colocava ao lado do governo não tinha isenção do papel, né? Lorival Fontes não era ministro, portanto, não deveria participar das reuniões ministeriais presididas por Getúlio Vargas. Ele operava no Palácio Tiradentes, sede do DIP, era o homem forte do regime, porque controlava a imagem do regime, por isso era apelidado o Fala Sozinho. Ele era um fascista teórico, sem ódios, um Dr. Goebbels atenuado, eficientíssimo. Oswaldo Aranha, amigo pessoal de Getúlio Vargas, participou da Revolução de 30, conselheiro, além de ministro, tinha uma íntima relação com Getúlio Vargas e o influenciava. E Getúlio Vargas, assim como manobrava os Estados Unidos e a Alemanha, ele manobrava também os dois auxiliares, um teórico fascista, outro um liberal assumido. Oswaldo Aranha é indicado para embaixador nos Estados Unidos. Lá, evidentemente que no convívio lá nos Estados Unidos, eu acho que até se reforça toda essa convicção da democracia e do liberalismo. E realmente ele é apanhado de surpresa com a famosa polaca, anunciada em 10 de novembro de 1937, e ele renuncia ao posto. Vargas convenceu-o a ficar ao seu lado como ministro das Relações Exteriores para assim neutralizar poderoso lobby político-militar pró-eixo. Se você vê o comentário dos diplomatas estrangeiros, é sempre no sentido que o Getúlio, mesmo ali, deu uma mensagem só: olha, eu não estou totalmente autoritário. Avante, avante. O integralismo versão cabocla do fascismo começou em São Paulo, em 1932, criado pelo poeta nativista Plínio Salgado. Em pouco tempo, espalhou-se pelo Brasil inteiro. Depois de 1934, principalmente, o integralismo vai se manifestar dentro de instituições. E temos no Exército, por exemplo, na Escola Militar do Realengo, por exemplo, a emersão de duas forças, uma de esquerda e uma de direita, e a de direita caracterizada muito já por militares que aderiram ao integralismo. E o integralismo incorporava segmentos da sociedade, alguns aparentemente contraditórios, como a própria igreja. Os integralistas editavam mais de 100 jornais e uma dúzia de revistas. Os camisas verdes usavam uniforme e seu símbolo era a letra grega sigma, significando soma. A juventude integralista marchava nas ruas das principais cidades levantando o braço na saudação Anauê,
que na língua tupi significa estou aqui. O fascismo passa a ser uma alternativa para os grupos, então, italianos, metropolitanos, habitantes de uma metrópole que tinha, enfim, toda uma economia a seu serviço, é que, então, vamos aderindo a determinadas manifestações. O fascismo tem uma face, se não me engano, mais palatável aos latinos como um todo. E, por mais brutal que tenha sido, tinha uma certa áurea civilizada. E ainda que especialmente italiano em sua origem, ele não foi tão nacional com o tempo. Essas ideias fascistas são selecionadas, elas são refeitas, adaptadas, mas, de qualquer forma, as ideias fascistas têm, no Brasil, muito mais vigor do que teriam as ideias nazistas também em ascensão na Europa. A disseminação das ideias fascistas não se limitava às capitais. No interior do Brasil, fazendeiros encampavam o ideal de Hitler. Um exemplo é a Fazenda Cruzeiro do Sul, em Paranapanema, a 300 quilômetros de São Paulo, que pertencia a uma influente e tradicional família carioca. Aqui o símbolo nazista era exibido em bandeiras, nas marcas do gado e até nos tijolos das construções, como descobriu por acaso o atual proprietário. O tijolo começou quando eu fui criar alguns porcos aqui dentro, numa casa velha. Aí fechei as portas, travei, deixei a janela aberta e pus os porcos para criar. Aí a surpresa veio no outro dia, quando eu vim para tratar, eles se assustaram e acabaram derrubando a parede, que já tinham começado a comer tijolos, né? Aí quando caiu a parede, a correria saiu nos porcos e de repente eu vejo a swastika nazista no interior de São Paulo, né? E um susto tremendo. Fiquei pasmo, observando o que podia ser, porque é uma história, faz parte da história do mundo, porém um lado podre da história, né? Mas mesmo assim veio a curiosidade de saber o porquê aqui nesse fundão do Brasil ainda existe resquício disso. Em outra fazenda dos mesmos donos da primeira, a mão de obra era semi-escrava. Os trabalhadores eram meninos retirados de um orfanato do Rio com a promessa de uma vida melhor. Eu apanhava de chicote, palmatória, às vezes ficava preso, ajoelhado em cima de semente de milho, né? Com os dois braços abertos. As crianças eram obrigadas a vestir o uniforme integralista e tinham que participar de solenidades. Eles mandaram fazer a roupa, a calça branca, camisa verde e um bibi com um emblema de um lado. Era um M no emblema. Então, para a gente encontrar com a pessoa tudo aí, a gente tinha que dizer, não era bom dia, nem boa tarde, era na oi. Com toda a minha ignorância, eu vejo que, apesar de ser uma história triste, mas não pode ser esquecida, porque fica por muitos e muitos aí ficar sabendo que isso existiu, isso não é piada, não é conto de fada, isso daí realmente, a desgraça foi muito maior do que a gente pode imaginar, né? Certos de que representavam a maior força política no país, os integralistas não se conformam com o cancelamento das eleições nas quais Plínio Salgado seria candidato. Tentam tomar o poder, querem invadir o Palácio da Guanabara e matar o presidente. Vargas comanda a resistência com armas na mão. No dia do marinheiro, 11 de junho de 1940, a bordo do navio Capitânia Minas Gerais, o presidente faz um discurso antidemocrático.